ideológico desta construção, numa situação muito divulgada, Galeno compara os órgãos genitais femininos aos olhos de uma topeira. Ele vai dizer o seguinte: os olhos da topeira têm a mesma estrutura que os olhos de outros animais, só que não permitem a visão. Eles não abrem, não se projetam, são imperfeitos. O mesmo ocorre com a genitália feminina. Ela também não se abre e permanece uma versão imperfeita do que poderia ser projetada para fora. Os olhos da topeira são como os olhos de outros animais, enquanto esses ainda estão dentro do útero. De forma semelhante, também o ventre, vagina, ovários e demais órgãos femininos permanecem para todo sempre como se estivessem ainda no útero. Ou seja, a vagina é um pênis que está eterna e precariamente por nascer. O ventre é um saco escrotal atrofiado e daí por diante. Bom, o conteúdo ideológico ainda se evidencia mais quando Galeno afirma que a topeira é mais perfeita do que os animais sem olhos e a mulher é mais perfeita que outras criaturas. Mas os órgãos internos são sinais evidentes da falta de calor e, portanto, de menor perfeição. Porque, citação de Galeno Apu de Laquer, tal como o humano é o mais perfeito dos animais, assim na humanidade o homem é mais perfeito que a mulher, sendo a razão disso o excesso de calor, porque o calor é o principal instrumento da natureza. Bom, o interessante é que esse modelo vai durar 1 milênio, tá? Certo? Mesmo que durante este período tenham ocorrido mudanças culturais, políticas, sociais. E sua permanência é duplamente explicada. Em primeiro lugar, porque o corpo não constituía a base biológica de definição da diferença sexual. A ordem e a hierarquia eram impostas ao corpo de fora. Em segundo lugar, porque em um mundo público predominantemente masculino, o modelo do sexo único demonstrava o que era culturalmente evidente, ou seja, o homem era a medida de todas as coisas, e a mulher não existia enquanto categoria ontologicamente distinta. A anatomia na Renascença era o símbolo mais óbvio, como eu estou dizendo para vocês, do empiricismo nascente. O que antes havia sido escondido, praticado só ocasionalmente e silenciosamente, tornava-se agora um produto para consumo público. As dissecações não eram apenas abertas ao público, mas eram literalmente teatrais. Isto atestam as várias ilustrações de teatros de anatomia. Mas, e aqui que eu queria que vocês prestassem atenção, essa anatomia tão visual apenas demonstrou com maior vigor que a vagina era mesmo o pênis e o útero era o saco escrotal internalizado. Ou seja, ver é acreditar, ou melhor, inversamente, acreditar é ver. Tá? E isto vocês vão ver em outro exemplo que eu vou trazer mais tarde. Toda uma visão de mundo que subordinava a mulher ao homem e havia apenas como reflexo imperfeito dele, levava o anatomista renascentista a ver efetivamente a vagina como um pênis internalizado. Tá? Dito de outra forma, o que está em pauta é a operação de representações hegemônicas de diferença de gênero. Não se tratava de erro ou de incompetência, porque as gravuras mostravam o que eles viam. A interpretação do que eles viam é que era incorreta. Tá? Como argumenta Laquer, as ilustrações renascentistas se aproximam muito das modernas. Se o modelo do sexo único estava, em princípio, aberto à verificação empírica e, portanto, à falsificação, ele permaneceu não testado, porque estava profundamente imbricado na malha de interpretações, práticas clínicas, experiências cotidianas que o protegiam da exposição ao que pudesse ser construído como evidência contrária. Tá? A importância de Vesalius, portanto, além do papel dele no ensino da anatomia, além do papel dele na teorização, além da beleza do texto que ele produz, é que ele foi um dos primeiros a se contrapor e a dizer, não,
o que eu estou vendo não bate com a teoria de Galeno. Tá? Certo? Ele, com isso tudo, perdeu um pouco de espaço. Ele não conseguiu ser, porque naquela época você tinha que ser o anatomista do rei, o médico do rei, alguma coisa assim, para ter o seu mecenas, né? E ele acabou marginalizado. Bom, nessa fase ainda, quer dizer, então você tem lá o anatomista que está olhando alguma coisa e a cena ele vê como um todo, tá? E eu vou fazer o contraste com os viajantes, porque os viajantes, então, eles tinham que trazer o espécime, desenhar o espécime, ou trazer o espécime, levava-se, né, o tatu, o indígena, né, a fruta, né, levava-se, seja lá qual for o espécime, ou você tinha que desenhar. Tá? Então, isto se verifica plenamente e já vamos começar a entender o poder das tecnologias de visualização por meio do que aconteceu com os viajantes. Esse é um dos primeiros mapas da Terra Brasilis. Ele data de 1514. E o que vocês percebem aqui é que, obviamente, diferente do anatomista, né, que abre a barriga e olha o que está dentro, você tinha que viajar a costa inteira, né, para, numa protogeografia, começar assim a traçar o contorno desta terra desconhecida. Tá? Mas o que você levava? Quer dizer, não existia geografia nesta época, eu chamei de protogeografia. Né? Você também tinha que dizer, esta é uma terra que tem riquezas, né? O que você conta ao rei? Tá? Então, o que se conta ao rei, nesta imagem, é que esta é uma terra que tem bichos interessantes, gente diferente, né? E pau-brasil. Né? Então, a importância do pau-brasil vem destas primeiras imagens que são levadas para a Europa. Não temos fotografia, ou seja, toda viagem marítima tinha que contar com o apoio de alguém que pudesse desenhar o que se via. Tá? Bom, estamos lá, século XVI. Na medida em que as pessoas começam a adentrar o território, então mais detalhes você consegue. Os mapas vão se tornando, também a própria tecnologia de representação vai modificando, mas é impressionante porque esses mapas são do começo do século XIX, e já são mapas extremamente detalhados. Né? Eu estava acompanhando um livro que vai ser lançado recentemente sobre a abertura do território brasileiro, né? E, por exemplo, uma coisa que eu não sabia é que uma bandeira tinha de 2.500 a 3.000 pessoas, né, na expedição. Tá? Era uma mega expedição. E aí você entende, quer dizer, para alguém poder desenhar esses detalhes todos, você tem que ter uma massa humana andando por esses caminhos. Tá? Mas contrasta, quer dizer, isso é feito 1800 e pouco, então isso é feito com base na visão. Né? Contrasta o que acontece quando você dispõe, né, de imagens de satélite. Tá? Então, o detalhamento é outro, né? A facilidade de fazer essas imagens é outra. Provavelmente, aqueles mapas anteriores eram expedições que duravam 2, 3, 4, 5 anos, né, para voltar com estes resultados. 5, mais, sei lá. Né? Isso aqui é uma coisa imediata. Né? Mas não só a Terra, não só a geografia da Terra tinha que ser imageticamente transportada. Você tinha que transportar também imagens da natureza, caracterizar a flora, caracterizar a fauna. Tá? Essa é uma aquarela, cortou o nome do coitado, que eu não vou conseguir ver aqui também. Thomas qualquer coisa, belíssima, não tem dúvida. Mas, mais uma vez, vocês imaginam que ele não tem acesso a tecnologia nenhuma. Então, ele vai, senta, né, desenha, ele pode colorir em casa, mas, minimamente, a primeira representação é feita com base no contato direto, na leitura direta do livro da natureza. Tá? Aqui, mais uma vez, o contraste, porque eu estou querendo fazer essa transição para o segundo momento. Né? Então,
tem uma gravura da Mata Atlântica, né? Belíssima também, aí é do von Martius, né? E o córrego do mesmo local, porque isso é um livro sobre os caminhos do ouro no Brasil, então em Minas Gerais, né? E o córrego, uma fotografia de José Israel Abrantes. Tá? Então, vocês veem, já começam a ver que, num primeiro momento, era a interpretação do olhar por meio do desenho. Tá? Já adentrando a parte mais tecnológica, o que nós temos é uma entrada no segundo momento, que se chama a objetividade mecânica. Antes disto, acho que eu queria pontuar algumas coisas para vocês, porque, obviamente, a objetividade mecânica tem muito a ver com todos os aparatos tecnológicos, dos quais, como vocês viram, a fotografia é fundamental. Tá? E a gente esquece que a fotografia é uma tecnologia relativamente recente. Por muitos séculos, esta transposição do que o olhar via para o registro era feita por meio de desenhos, pinturas e daí por diante. Né? Com a fotografia, isto muda bastante. Fotografia. 1817 é a primeira experiência com imagens em cloreto de prata sobre papel, do Niepce. 1839, estamos chegando em meados do século XIX, é o daguerrotipo. É um processo que vai conduzir depois à fotogravura. 1841, o Talbot lança o calótipo, que é um processo de fixação e reprodução que leva à fotografia moderna. Em 1871, gente, então estamos assim no final do século XIX, o Maddox fabrica as primeiras placas secas com gelatina, substituindo o colódio. Tá? E aqui um pouco de outras coisas. Quando eu dei essa aula, essa e as outras aulas, na Universidade Autônoma de Barcelona, eu descobri vários colegas que estavam encantados e procurando também trabalhar com imagens. E eu ganhei de um deles, aliás, de um amigo nosso, da área de representações, um arquivo digital das propagandas da Kodak do final do século XIX e começo do século XX. Tá? E elas são maravilhosas, não só porque o arquivo é maravilhoso, mas também por causa das mensagens. A mensagem era sempre assim, leve uma Kodak. Tá? E a coisa impressionante é que a Kodak é lançada como um aparelho simples que as mulheres também podiam usar e as crianças. Então, o encorajamento era, não é só para homem, não. Mulher, criança, né? Leve uma Kodak. Onde você for, leve uma Kodak. E tem algumas imagens, eu não lembrei de incluir isso, ainda bem, porque o arquivo já está pesado, né? Mas tem duas eu encontrei nesse arquivo que contrasta expedições. Então, tem uma que tem assim, um desenho do Colombo, né? Das caravelas nas descobertas, e o outro é uma fotografia da Antártica, de uma expedição à Antártica. E o que dizia no anúncio era, imagina se Colombo tivesse tido acesso a uma Kodak. Tá? O que ele poderia ter nos contado seria muito diferente do que foi contado por desenhos e cartas. Né? Tá? E também ainda, assim como informação suplementar, eu compartilho com meu filho uma certa paixão pelo risco-aventura, né? E andei lendo alguns livros sobre montanhismo. Né? E é muito interessante, porque o último que eu li, que é do Ed Viesturs, né? Não sei se é assim que pronuncia, conta várias histórias do pessoal leva câmeras, leva fotografia, só que você está a 8.000 metros de altura, se você tira a luva para manusear a fotografia, tem muito montanhista que perdeu os dedos congelados por tirar fotos em cima da montanha. Tá? Conta uma história tristíssima também, porque muitos morrem nessas expedições, né, de encontrar o corpo de alguém no pico, não, perto do pico de uma das, sei lá, 14 montanhas com 8.000 metros de altura, morto, evidentemente, mas estava com a câmera fotográfica, então eles tiraram a máquina fotográfica, levaram para poder entregar as fotos
dele, e era a foto dele no pico da montanha, no cume da montanha. Tá? Ou seja, essa questão do registro, né, do ver para crer, né, você registra, não basta você dizer, eu estive no topo do Everest a 8.000 metros de altura. Você tem que trazer a prova, né? Certo, Rose? Tem que trazer a prova, né? Tá? Então, fotografia, os avanços tecnológicos, é esta questão. Primeira observação que eu gostaria de fazer sobre essa segunda fase. A palavra objetividade é uma palavra nova, recente. Tá? É uma palavra que data do século XIX. Ela não existia antes do século XIX. Tá? Então, esta questão da objetividade era obviamente distinta. Se você precisa de uma palavra nova para falar de alguma coisa, é porque mudou a tua sensibilidade em relação ao fenômeno que você está estudando. Tá? E o que acontece nessa transição é que não é mais o artista que faz falar a natureza. O que se busca é deixar que a natureza fale por si mesmo. Este é o ideal da objetividade mecânica. Quanto menos interferência de interpretação por parte dos seres humanos, melhor. Tá? Quanto mais direta a relação entre tecnologia e objetividade, melhor. Tá? E o primeiro exemplo que eu trago para vocês se refere a um dispositivo de inscrição que se chama o microscópio. Tá? E aqui é um trechinho de uns 5 minutos de um filme de Pasteur, que eu já vou falar sobre ele, mas antes disto, é importante vocês pensarem que, tal como o telescópio, né, que foi um instrumento de inscrição que Galileu usou, o microscópio existia há muito tempo, mas ele era um brinquedo. Tá? O uso do microscópio para fins científicos data muito mais do século XIX, embora ele já tivesse presente no século XVI. Tá? Não vou detalhar isto, mas é importante que vocês entendam que é o uso que Pasteur fez do microscópio e não a existência do microscópio que vai mudar, certo? Uma relação, duas relações importantes sobre as quais eu já vou falar. Então, o filme que eu vou passar 5 minutinhos dele é de 1936 e, fortuitamente, este filme ganhou o Oscar em dos filmes de 1936. Como estamos na época do Oscar, é bom lembrar e ver até o contraste entre o filme que ganhou o Oscar em 1936. Tá? Quem ganhou o filme ganhou o ator, que é o Paul Muni. Tá? Então, vamos ver se eu acerto aqui o som. Service of His Majesty, the Emperor of France. A letter for Mr. Pasteur. He isn't here, monsieur. No? Then who is that? Monsieur Pasteur. The Emperor. If I could only convince him. No, thank you. Now, Annette, we must hurry and get the surprise ready. Can I help? We'll all help, darling. Of course. This isn't the palace. Excuse me stopping, monsieur. One moment. My wife is very sick. The doctor warned me.